Calçado, Espírito Santo, 5 de julho de 1931. Jorge da Cunha Pereira, futuro cirurgião dentista e jornalista, então com 30 anos, aparece em retrato com uniforme da Revolução Liberal, na mesa da Prefeitura de São José do Calçado, nomeado pelo interventor do Estado. O olhar firme, voltado levemente à esquerda, combina a herança intelectual do pai, o magistrado Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado Dazinho, com a suavidade expressiva herdada da mãe Leopoldina Electo de Souza, chamada Lifa. Rio de Janeiro, outubro de 1893. Alcides Ferreira Carneiro. Alcides era filho do desembargador Joaquim Ferreira Carneiro e de Ana da Cunha. Ele teria nascido cerca do ano de 1868, possivelmente na cidade de Juiz de Fora, província de Minas Gerais, onde a família tinha uma fazenda de culturas. Pela data da dedicatória, Alcides estaria com cerca de 25 anos de idade quando posa olhando diretamente para a câmara. Ele usa jaquetão preto abotoado e camisa branca de colarinho duro alto, com gravata borboleta branca. Tem o cabelo aparado e penteado e usa um grande bigode com as pontas retorcidas para cima. A dedicatória afetuosa reforçam a ligação com a família do pai desembargador Joaquim Ferreira Carneiro e com a Minas Gerais natal. Minas Gerais, 23 de julho de 1900. O jovem Sadi da Cunha Pereira, de 9 anos, veste paletó escuro e lenço de gravata, num retrato sobre cartão dedicado aos avós barões do Cerro. A expressão serena contrasta com a breve existência, faleceria em 1911, aos 19 anos, e eterniza a ternura do primogênito do pai Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado Dazinho, e a mãe Maria Luísa Ferreira Rabelo. Peçanha, Minas Gerais, cerca de 1870. Tenente Jerônimo Electo de Souza. Jerônimo era filho de Manuel Joaquim Leite e de Inês Maria da Silveira. Com cerca de 40 anos, aparece num retrato montado sobre cartão no formato cabiné. Ele foi agricultor e comerciante na cidade natal. Jerônimo foi casado com Francisca Rosa Souto em suas primeiras núpcias. Peçanha, Minas Gerais, cerca de 1870. Francisca Rosa Souto. Francisca, com cerca de 27 anos, posa em corpo inteiro, com um amplo vestido, sentada e segurando um guarda-chuva na mão direita. Vestido de seda escura com cauda, anquinhas e renda branca na gola refletem a moda vitoriana no interior mineiro. A postura transmite dignidade da esposa do tenente Jerônimo Electo de Souza. Peçanha, Minas Gerais, cerca de 1870. Francisca Rosa Souto. Francisca, com cerca de 27 anos, posa em corpo inteiro, com um amplo vestido, sentada e segurando um guarda-chuva na mão direita. Vestido de seda escura com cauda, anquinhas e renda branca na gola refletem a moda vitoriana no interior mineiro. A postura transmite dignidade da esposa do tenente Jerônimo Electo de Souza. Calçado, Espírito Santo, 13 de maio de 1931. Jorge da Cunha Pereira. Pelas ruas ainda de terra, Jorge da Cunha Pereira lidera a comissão de moradores rumo ao Paço Municipal. Traja terno escuro e camisa branca, símbolos da cidadania ativa que lhe renderam respeito como prefeito aos 30 anos. Belo Horizonte, 30 de maio de 1928. Mário da Cunha Pereira. Mário era filho caçula de Edgardo Carlos da Cunha Pereira e de Leopoldina Electo de Souza. Retrato em forma de medalhão oval do jovem Mário, com 22 anos de idade. Ele posa voltado em 3/4 e olha para sua esquerda. Terno cinza, com colete, e camisa branca com colarinho duro e gravata borboleta também cinza. O cabelo aparado e penteado.
A dedicatória ao irmão Jorge confirma o afeto fraterno que se manterá. Rio de Janeiro, cerca de 1946. Maria das Mercês da Cunha Pereira, chamada Mercês, e o primo e marido Antônio Augusto da Cunha Pereira posam no casamento do filho Celso da Cunha Pereira com Rail da Costa Serra. Ela usa vestido longo escuro com aplicações e usa um pequeno chapéu, e ele, terno escuro impecável. O enlace de gerações destaca a união entre ramos da família Cunha Pereira. Belo Horizonte, cerca de 1925. Paulo da Cunha Pereira. Paulo, então entre 20 e 22 anos, é fotografado de busto. Ele era o quinto e penúltimo filho de Edgardo Carlos da Cunha Pereira e de Leopoldina Electo de Souza. Ele usa costume cinza claro e camisa branca de colarinho, com gravata preta e exibe um bigodinho aparado. O semblante confiante antecipa a carreira futura de bancário e administrador. Belo Horizonte, 1933-35. Paulo da Cunha Pereira e Vera da Cunha Pereira. Sentados na escadaria da casa da rua Mucuri 179, Floresta, os irmãos Paulo e Vera sorriem para a objetiva. São filhos de Edgardo Carlos da Cunha Pereira e de Leopoldina Electo de Souza. A luz realça o vínculo descontraído dos irmãos que partilham sonhos urbanos. Belo Horizonte, outubro de 1932. Grupo de 6 membros da família Cunha Pereira diante da casa da rua Bueno Brandão 153. Ao centro, Leopoldina Electo de Souza, familiarmente chamada Lifa, sustenta a coesão familiar, ladeada por 3 filhos de Edgardo Carlos da Cunha Pereira e um neto, e a filha Ângela, que faleceria 2 meses depois. Vêem-se, da esquerda para a direita, Ângela Electo de Souza, Celso da Cunha Pereira, Edgardo da Cunha Pereira, chamado Caresito, Leopoldina Electo de Souza, chamada Lifa, Paulo da Cunha Pereira e Vera da Cunha Pereira. A fotografia eterniza um dos últimos momentos do clã completo em Belo Horizonte, Minas Gerais. Cerro, cerca de 1890. Maria Teresa Ferreira Rabelo, a baronesa do Cerro, ostenta vestido de seda brocado e cabelo partido penteado para trás. Ela era filha do coronel da Guarda Nacional Sebastião José Ferreira Rabelo e de Cândida de Abreu Lima. O porte altivo traduz a supremacia social conquistada pelo casamento consanguíneo com seu tio, o barão do Cerro, José Joaquim Ferreira Rabelo. Cerro, Minas Gerais, cerca de 1890. Maria Luísa Ferreira Rabelo, futura esposa de Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado afetivamente por Dazinho, surge em Busto, Gola Jabo e Camafeu. Ela era filha dos barões do Cerro, Dr. José Joaquim Ferreira Rabelo e Maria Teresa Ferreira Rabelo. O olhar melancólico prenuncia a breve vida interrompida em 1892, após dar à luz 2 filhos, Sadi da Cunha Pereira e Raul Carneiro Rabelo da Cunha. Cerro, Minas Gerais, 21 de dezembro de 1896. Retrato posado em estúdio do pequeno Sadi da Cunha Pereira, 5 anos, usa fardo infantil marinho e segura um bastão, apoiado no braço de uma cadeira. Sadi era filho do casal Edgardo Carlos da Cunha Pereira e Maria Luísa Ferreira Rabelo. O verso do retrato oferece-se aos queridos avós barão e baronesa, selando o afeto entre gerações da nobreza rural mineira. Cerro, Minas Gerais, cerca de 1880. Júlia Carlota da Cunha Pereira, chamada Nhanhá, cerca de 25 anos de idade, posa de pé, com vestido de gala. Júlia Carlota, filha do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro, foi retratada de corpo inteiro, olhando diretamente para a câmara, exibindo a elegância e a importância social de sua família na época.
No fundo com mesa de madeira escura, dá o toque da elegância europeia importada. Ela apoia a mão direita. Cerro, Minas Gerais, cerca de 1880. Num close, recortado da foto inteira, Júlia Carlota da Cunha Pereira, chamada Nhanhá, cerca de 25 anos de idade, posa de pé, com vestido de gala. Júlia Carlota, filha do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro. Ela olha diretamente para a câmera, exibe cabelo penteado para trás, o perfil ligeiro evidencia traços finos herdados da mãe, Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira. Cerro, Minas Gerais, cerca de 1880. Carlota Júlia da Cunha Pereira, chamada afetivamente de Lolota, 23 anos. Carlota Júlia, filha do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro, foi retratada na cidade do Cerro, Minas Gerais, por volta de 1890. Sua elegante imagem, em corpo inteiro, é um testemunho da alta posição de sua família na sociedade. Neste retrato, Carlota estava com estimados 23 anos de idade. Cerro, Minas Gerais, cerca de 1880. Retrato em close de busto extraído do de corpo inteiro de Carlota Júlia da Cunha Pereira, afetivamente chamada de Lolota. Carlota Júlia, filha do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro, foi retratada na cidade do Cerro, Minas Gerais, por volta de 1890. Neste retrato, Carlota estava com estimados 23 anos de idade. O rosto ligeiramente voltado à direita, parece esboçar um leve sorriso. Peçanha, Minas Gerais, 26 de dezembro de 1903. O senador estadual Simão da Cunha Pereira, esposa Eufrásia Vasconcelos da Cunha, chamada Tinhá, e 10 dos 15 filhos posam em sua residência. A última filha, Maria da Cunha Pereira, chamada Naná, só nasceria cerca de 4 dias depois. A pirâmide familiar reforça o prestígio do político no Vale do Rio Doce. Peçanha, Minas Gerais, 26 de dezembro de 1903. Eufrásia de Vasconcelos da Cunha, chamada Inhá e senador estadual Simão da Cunha Pereira. No detalhe extraído da foto de família inteira, Eufrásia aparece lado a lado com o marido Simão. O gesto de leveza conjugal contrasta com as responsabilidades públicas do senador. Peçanha, Minas Gerais, 26 de dezembro de 1903. Busto do senador estadual Simão da Cunha Pereira. Veste casaco escuro, camisa branca de colarinho alto e gravata borboleta, e tem um grande bigode retorcido nas pontas. É um detalhe extraído da foto de família. Olha diretamente para a câmera com semblante tranquilo. Belo Horizonte, 10 de maio de 1950. Jorge da Cunha Pereira, 49 anos, envia retrato interno escuro aos primos Adelardo da Cunha Pereira e sua mulher Isilda de Magalhães e Castro. A gravata tem um prendedor com pérola solitária, a dedicatória sela laços entre ramos da família. Belo Horizonte, março de 1925. Formando em odontologia, Jorge da Cunha Pereira, com seus 24 anos de idade aparece de beca preta, camisa de colarinho alto, com gravata borboleta branca e capelo, e olha diretamente para a câmara. O fundo cinza chumbo evidencia o rosto iluminado de quem iniciará uma profissão liberal. Belo Horizonte, 31 de março de 1922. Jorge da Cunha Pereira, com 20 anos de idade, veste terno com paletó e colete escuros, camisa branca com colarinho, e gravata de nó simples, e exibe penteado à la Valentino. A foto guardada em carteira do Clube Vitória acompanha as primeiras aventuras do jovem em terras capixabas. Vitória,
Espírito Santo, 18 de dezembro de 1931. Retrato frontal para a carteira de motorista, Jorge da Cunha Pereira, com 30 anos de idade, sem bigode e cabelo cortado a príncipe Danilo, veste terno claro, camisa branca de colarinho e gravata borboleta escura, e confirma elegância modernista. Vitória, Espírito Santo, 18 de dezembro de 1931. No mesmo dia, Jorge da Cunha Pereira aparece em retrato para a carteira de motorista de perfil esquerdo, exigência de identificação veicular dos anos 30, que destaca o nariz reto e maxilar firme. Vitória, Espírito Santo, setembro de 1932. Jorge da Cunha Pereira, aos 31 anos, pousou para retrato só de busto. Ele tem o rosto e o olhar voltados ligeiramente para o seu lado esquerdo. Jorge veste terno escuro e camisa branca de colarinho com gravata borboleta escura. O olhar atento sugere atividade profissional intensa como dentista na capital capixaba. Belo Horizonte, Minas Gerais, 25 de janeiro de 1936. Os noivos Jorge da Cunha Pereira e América Viana Cruz da Cunha posam em plano americano, só da cintura para cima, ela em vestido branco com cauda, na cabeça uma tiara de flores, nas mãos um buquê multicolor, ele, de terno preto e camisa branca de colarinho com gravata de nó simples. Jorge olha para América e segura o braço esquerdo dela, em sinal de afeto, enquanto América com o rosto voltado para o seu lado esquerdo expressa um sorriso. América aos 27 anos e Jorge aos 34 anos de idade. Belo Horizonte, Minas Gerais, 25 de janeiro de 1936. Variação do retrato anterior, agora integral, mostra os noivos com o corpo inteiro, Jorge da Cunha Pereira e América Viana Cruz da Cunha, ela em vestido branco com cauda, tiara de flores na cabeça, nas mãos um buquê multicolor, ele, de terno preto e camisa branca de colarinho com gravata de nó simples. Ambos os noivos estão ligeiramente voltados para o seu lado direito e olham para a câmara. Belo Horizonte, Minas Gerais, 1937. Jorge da Cunha Pereira. Ele era filho de Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado Dazinho, e de Leopoldina Electo de Souza, chamada Lifa. Foi casado com América Viana Cruz da Cunha. Foto 3x4 de Jorge da Cunha Pereira, aos 36 anos para a carteira de identidade, paletó escuro e camisa de listras, gravata com nó Windsor bem alinhado, expressão séria que contrasta com o otimismo da era Vargas. Belo Horizonte, Minas Gerais, 30 de setembro de 1938. Jorge da Cunha Pereira. O filho de Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado Dazinho, e de Leopoldina Electo de Souza, chamada Lifa, pousa para uma fotografia para nova identidade, terno escuro e camisa branca de colarinho, gravata escura. Jorge, aos 37 anos de idade, olha frontalmente para a câmara, com semblante tranquilo. Belo Horizonte, Minas Gerais, 8 de dezembro de 1938. Jorge da Cunha Pereira. Retrato posado de Jorge sentado atrás de uma mesa de escritório em que escreve com uma caneta nas páginas de um livro. Ele está numa posição 3/4 para a esquerda, tem o rosto e o olhar voltados para o que escreve. Jorge usava costume preto, camisa branca de colarinho e gravata de nó simples estampada. O filho de Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado Dazinho, e de Leopoldina Electo de Souza, chamada Lifa, estava com cerca de 37 anos de idade. A caneta de pena metálica brilha na composição valorizando o caráter intelectual do retratado. Belo Horizonte, Minas Gerais, 1949. Jorge da Cunha Pereira. Retrato para a carteira de identidade. Ele estava com cerca de 48 anos de idade, olhar ainda vibrante. Jorge veste terno cinza com camisa branca de colarinho e gravata estampada com alfinete de gravata com uma pérola solitária. Ele usa óculos que lhe acentuam o ar de intelectual.
Belo Horizonte, Minas Gerais, 1950. Jorge da Cunha Pereira. Jorge aos 49 anos de idade, em mais um retrato para a carteira de identidade. Jorge era filho de Edgardo Carlos da Cunha Pereira e de Leopoldina Electo de Souza. Ele foi casado com América Viana Cruz da Cunha, filha de Teodomiro Cruz e de Elisa Viana Cruz, chamada Elisinha. Jorge veste terno escuro com camisa branca de colarinho e gravata estampada com alfinete de gravata com uma pérola solitária. Jorge usa óculos sem aro que lhe conferem mais leveza no olhar e um nível mais abstrato de intelectualidade na aparência. Belo Horizonte, Minas Gerais, 1966. Jorge da Cunha Pereira. O filho de Edgardo Carlos da Cunha Pereira e de Leopoldina Electo de Souza em retrato para identidade, aos 65 anos, usa óculos de aro fino, terno escuro com camisa branca de colarinho e gravata escura com alfinete de gravata com uma pérola. Os óculos com aro fino lhe conferem uma expressão de leveza intelectual. A fisionomia serena denuncia a maturidade de avô. Belo Horizonte, Minas Gerais, 25 de janeiro de 1968. Jorge da Cunha Pereira. No 32º aniversário de casamento com América Viana Cruz da Cunha, filha de Teodomiro Cruz e de Elisa Viana Cruz, chamada Elisinha, Jorge, aos 66 anos de idade, posa em novo retrato para identidade, terno escuro com camisa branca de colarinho e gravata escura com alfinete de gravata com uma pérola. Ele usa óculos com aro de tartaruga. O semblante está sério, mais sereno. Belo Horizonte, Minas Gerais, abril de 1964. Fernando da Cunha Pereira. Ele era o segundo filho de Jorge da Cunha Pereira de América Viana Cruz da Cunha. Aos 25 anos de idade, Fernando posa em retrato para identidade, terno cinza com riscas escuras e camisa branca de colarinho e gravata listrada na vertical com nó Windsor confirmam pertinência à juventude dos anos 1960. O olhar direto para a câmara revela um jovem sonhador. Belo Horizonte, Minas Gerais, dezembro de 1937. Jorge da Cunha Pereira Filho. Primeiro filho de Jorge da Cunha Pereira de América Viana Cruz da Cunha, aos 7 meses de idade, em retrato posado em estúdio, sentado em uma almofada, com as pernas esticadas para frente, mãos em apoio e olhar curioso diretamente para a câmara, que capta a inocência do seu primeiro retrato de estúdio. Belo Horizonte, Minas Gerais, outubro de 1941. Jorge da Cunha Pereira Filho. Aos 4 anos e meio, usa terninho branco listrado com ampla gola branca e suspensório. Nesta fotografia em plano americano, ele está sentado em 3/4 com o corpo voltado para o seu lado esquerdo, mas com o rosto e olhar sensivelmente voltados para seu lado direito e olhar ligeiramente elevado. A composição fotográfica lhe confere um ar de esperança de grandes realizações. Belo Horizonte, Minas Gerais, 1943. Os irmãos Jorge da Cunha Pereira Filho, com 6 anos de idade, e Fernando da Cunha Pereira, com 4 anos de idade, filhos de Jorge da Cunha Pereira e de América Viana Cruz da Cunha, em terninhos de gola aberta e sem gravata, e têm os cabelos pomalinados. Eles estão ligeiramente voltados em 3/4 para seu lado direito, também com o rosto e o olhar. Era um tempo de elegância mesmo na infância. Belo Horizonte, Minas Gerais, 1945. Retrato 3x4 de Jorge da Cunha Pereira Filho, aos 8 anos de idade, para a carteira de identidade, feições sérias e camisa de gola aberta listrada sem gravata sugerem responsabilidade precoce. Jorge, filho de Jorge da Cunha Pereira e de América Viana Cruz da Cunha, está sério e olha diretamente para a câmara. Belo Horizonte, Minas Gerais, 1951. Jorge da Cunha Pereira Filho, com 14 anos de idade, em retrato para a carteira de identidade.
Ele veste paletó escuro com camisa branca de gola aberta e ostenta na lapela um button da campanha do brigadeiro Eduardo Gomes à presidência da República, primeira vivência política do futuro engenheiro. Jorge olha de frente para a câmara, deixando entrever sua determinação. Belo Horizonte, Minas Gerais, outubro de 1953. Foto de Jorge da Cunha Pereira Filho para a carteira de identidade, aos 16 anos de idade, terno escuro, camisa branca com colarinho sem gravata. Jorge usa corte de cabelo a Príncipe Danilo. Ele está com o rosto quase imperceptivelmente voltado para o seu lado esquerdo, mas olha diretamente para a câmara. Rio de Janeiro, 1957. Aspirante da Escola Naval, Jorge da Cunha Pereira Filho, aos 20 anos de idade, veste uniforme azul marinho com gola alta com uma âncora dourada e botões dourados que brilham sob a luz do estúdio. Ele posa ligeiramente voltado para o seu lado direito, tem semblante sério e olha diretamente para a câmara. O cabelo está cortado no estilo Príncipe Danilo. Rio de Janeiro, janeiro de 1975. Retrato para passaporte de Jorge da Cunha Pereira Filho aos 38 anos, terno escuro, camisa escura de colarinho e gravata de nó simples. Jorge tem óculos com aro de tartaruga. Expressão confiante de quem concluiu mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação, e olha frontalmente para a câmara. Rio de Janeiro, 1985. Retrato publicitário de Jorge da Cunha Pereira Filho, com 48 anos, em trajes informais, com camisa branca de gola aberta e esboçando um leve sorriso, ilustram apresentações de consultoria em informática. Ele está ligeiramente voltado para seu lado esquerdo, mas tem o rosto e o olhar direcionados para a câmara. Caraça, Minas Gerais, 1877. Retrato de corpo inteiro de Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado familiarmente Dazinho, com 17 anos de idade, aluno interno do Colégio do Caraça, em Santa Bárbara, Minas Gerais. O filho do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira veste o uniforme do educandário, a batina preta e botas. Ele está com o corpo voltado ligeiramente para o seu lado direito, mas olha diretamente para a câmara. São Paulo, cerca de 1884. Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado de Dazinho, aos 24 anos de estudante de Direito, posa sentado, de casaca e cartola na mão. Ele está provavelmente no pátio da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, local da efervescência acadêmica da capital paulista, e tem em sua companhia 2 colegas. Mar de Espanha, Minas Gerais, 1897. Neste retrato de busto, agora juiz de direito de comarca, de 37 anos de idade, Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado Dazinho, veste costume escuro, com camisa branca de colarinho duro alto e usa uma gravata com um grande nó simples com pregador. O semblante grave reflete a responsabilidade de administrar justiça na zona da Mata Mineira, recém-casado com Leopoldina Electo de Souza, chamada carinhosamente de Lifa. Edgardo Carlos está com o rosto e o olhar ligeiramente voltados para seu lado esquerdo e usa um grande bigode com as pontas retorcidas para cima. Mar de Espanha, Minas Gerais, 1897. Vemos Leopoldina Electo de Souza, a jovem Lifa, de cerca de 30 anos, em retrato de busto tomado em estúdio, vestindo traje preto de ampla gola jabot e mangas em balão, moda do final do século XIX. O rosto e olhar voltados ligeiramente para seu lado direito, em 3/4, transmite suavidade, reafirmando a firmeza de uma filha do tenente Jerônimo Electo de Souza e de Francisca Rosa Souto. Em 15 de dezembro de 1896 ela havia se unido ao também viúvo Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado Dazinho, juiz de direito de Peçanha, Minas Gerais, selando a fusão de 2 estirpes tradicionais mineiras. Peçanha, Minas Gerais, 1931.
Ângela Electo de Souza posa, com 38 anos de idade, numa fotografia despretensiosa, nos jardins de casa. O penteado simples e o vestido claro de gola em V, a elegância da década de 1930. Filha de Leopoldina Electo de Souza, chamada Lifa, e do advogado João Júlio Ribeiro, neta de Jerônimo Electo de Souza e de Francisca Rosa Souto, ela carrega no semblante a mescla de doçura e determinação que marcaria a trajetória das mulheres da família. Os meio-irmãos mais jovens a chamavam Mãe Ângela. Belo Horizonte, 1928. A jovem Vera da Cunha Pereira, com cerca de 26 anos de idade, professora primária vocacionada desde cedo, é registrada num retrato de busto feito em estúdio. O cabelo empenteado para trás, com grandes brincos pendentes de pérola e 2 colares, e o vestido claro com gola em V revelam cuidado, enquanto o sorriso discreto pressagia a vocação para o magistério. Ela tem o rosto ligeiramente voltado para seu lado esquerdo, mas olha diretamente para a câmara com firmeza. Filha do magistrado Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado Dazinho, e de Leopoldina Electo de Souza, chamada Lifa, ela simboliza a aposta da família na educação. Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1931. Edgardo da Cunha Pereira, chamado Caresito, envia este retrato ao irmão Jorge da Cunha Pereira. Ainda aos cerca de 32 anos, veste costume claro com camisa branca e gravata estampada de nós simples, o olhar confiante já sugere o engenheiro agrônomo formado 7 anos antes. A dedicatória manuscrita no verso reforça o elo fraterno. Belo Horizonte, 25 de maio de 1924. Retrato de formatura de Edgardo da Cunha Pereira, chamado Caresito, na antiga Escola de Agronomia de Belo Horizonte. Edgardo veste costume preto com camisa branca de colarinho alto e gravata borboleta branca. Ele era filho de Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado Dazinho, e Leopoldina Electo de Souza, chamada Lifa, encara o futuro com seriedade, captado em fina ampliação dentro de um medalhão oval, com passe partout branco. Belo Horizonte, circa 1924. Fotografia de turma de formandos em agronomia de 1924. 15 engenheiros agrônomos perfilados no pátio da Escola de Agronomia de Belo Horizonte, todos vestindo costume social com camisa branca de colarinho e gravata de nó simples. Edgardo da Cunha Pereira, chamado Caresito, surge como nono da esquerda para a direita, com a mão direita no bolso da calça. Este registro coletivo celebra a primeira geração de engenheiros agrônomos formados em Minas. Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1941. Retrato oficial de noivado de Edgardo da Cunha Pereira, chamado Caresito, e Iveta Marques Caires. Ele, usando um costume branco com camisa de colarinho e gravata estampada, ela, em vestido claro de pequenas estampas com gola e mangas 3/4. Os noivos posam sorridentes pensando no casamento a celebrar na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. A alegria foi breve. Edgardo faleceria 40 dias depois do casamento, a 22 de novembro de 1941. Belo Horizonte, Minas Gerais, 1934. Mário da Cunha Pereira, aos 28 anos de idade, exibe a beca preta com gola branca acadêmica, recém-graduado em Direito. O enquadramento de busto realça-lhe o olhar firme e o corte de cabelo ao estilo do ator Clark Gable. Sexto e último filho de Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado Dazinho, e de Leopoldina Electo de Souza, chamada Lifa, Mário estampa o orgulho de se inserir na tradição jurídica da família. Belo Horizonte, Minas Gerais, 24 de fevereiro de 1909. Elisa Viana, chamada Elisinha, e Teodomiro Cruz comemoram 1 ano de casamento. Ela usa vestido claro de renda com gola alta e penteado alto, ele ostenta vasto bigode retorcido para cima, terno escuro com colete branco e colarinho duro alto, com gravata de nó simples escura e com pequenas estampas. Elisa está ligeiramente voltada e olhando para seu lado esquerdo, enquanto Teodomiro se volta ligeiramente e olha para seu lado direito.
O retrato é de busto. O casal transmite harmonia e solidez familiar. Sabará, Minas Gerais, cerca de 1870 a 1890. Joaquim Francisco Cruz Júnior, chamado familiarmente Vovô Joaquim, é retratado de busto, dentro de um medalhão oval. Terno escuro abotoado, com colete, ligeiramente voltado para sua esquerda, olha diretamente para a câmera. Ele está com o cabelo levemente ondulado, muito bem penteado e usa um grande bigode retorcido para cima nas pontas. Filho de Joaquim Francisco Cruz e de Francisca Muniz, ele personifica a respeitabilidade do patriarca sabarense oitocentista. O ourives e joalheiro Joaquim foi casado com Amélia Luísa dos Santos, filha do comendador Daniel Joaquim dos Santos e de Ana Costa, chamada carinhosamente de Aninha. Sabará, Minas Gerais, cerca de 1870 a 1890. Amélia Luísa dos Santos, esposa de vovô Joaquim, como era chamado Joaquim Francisco Cruz Júnior, encara frontalmente a objetiva com seriedade. Ela usa um vestido escuro simples, com gola em V. O cabelo liso está penteado para trás. No retrato de busto, ela está ligeiramente voltada para seu lado direito, mas olha a câmara de frente. Filha do comendador Daniel Joaquim dos Santos e de Ana Costa, chamada carinhosamente Taninha, Amélia deixa transparecer a fibra das mulheres da elite sabarense com sua imagem despojada. Sabará, Minas Gerais, circa 1870. Capitão Paulo Alves dos Santos Viana, familiarmente chamado Papai Paulo, posa de busto, vestido interno com colete com camisa branca de colarinho e gravata borboleta preta. A imagem se apresenta em um medalhão oval. Paulo tem o olhar elevado à esquerda sugerindo esperança de tempos republicanos. Filho do Major João Batista Viana e de Felicidade Augusta Alves dos Santos, chamada afetivamente Cidadinha, depois casado com Maria Flávia Schelles, familiarmente chamada Mamãe Fafá, sua participação contribuiu para a posição da Guarda Nacional na região. Sabará, Minas Gerais, 5 de janeiro de 1908. Detalhe do célebre retrato de 4 gerações da família Viana. Maria Flávia está à frente do grupo de pessoas, das quais se veem o marido e 2 dos filhos, vestido escuro com detalhes de veludo, cabelo penteado alto. Maria Flávia olha diretamente para a câmara demonstrando seriedade e tranquilidade. Era filha de Pedro José do Espírito Santo Schelles e de Francisca Claudina Abreu, de Oliveira Malta, afetivamente chamada Chiquinha. Ela foi casada com o capitão, da Guarda Nacional, Paulo Alves dos Santos Viana. O semblante sério, porém sereno, traduz a matriarca que reúne filhos e netos após missas dominicais. Peçanha, Minas Gerais, 26 de dezembro de 1903. Retrato em meio corpo do senador estadual Simão da Cunha Pereira, em um detalhe extraído de fotografia da família. Terno preto, com camisa branca de colarinho duro alto e gravata borboleta preta, grande bigode retorcido para cima nas pontas. O olhar firme simboliza a ascensão política do filho do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro. Peçanha, Minas Gerais, 26 de dezembro de 1903. Retrato de busto do senador estadual Simão da Cunha Pereira ao lado da esposa Eufrásia Vasconcelos da Cunha, chamada Vinhá, em um detalhe extraído da fotografia da família. O casal posa lado a lado, em trajes formais de cor escura, ela em vestido de gala de seda preta com gola alta em jabô e ele interno preto, com camisa branca de colarinho duro alto e gravata borboleta preta, típica pose conjugal que ressalta parceria e status. Peçanha, Minas Gerais, 26 de dezembro de 1903. Retrato em meio corpo de Eufrásia Vasconcelos da Cunha, em um detalhe extraído de fotografia da família do senador estadual Simão da Cunha Pereira, chamado afetivamente Simãozinho. Veste traje de gala de seda preta com gola alta em jabô.
O olhar calmo e ligeiro sorriso expressam a delicadeza da filha do Major, da Guarda Nacional, Vicente Ribeiro da Silva Vasconcelos e de Marcolina Carlota Henriqueta da Fonseca. Peçanha, Minas Gerais, 26 de dezembro de 1903. Fotografia completa da família do senador estadual Simão da Cunha Pereira, sua mulher Eufrásia Vasconcelos da Cunha, familiarmente chamada Trinhá, e 10 dos 15 filhos. A ausência de Maria da Cunha Pereira, chamada Naná, nascida 4 dias depois, é lembrada na legenda familiar. O retrato da família captura a união e a importância social do casal na comunidade. A imagem eterniza a proeminência do clã na sociedade peçanhense. Belo Horizonte, Minas Gerais, 1º de fevereiro de 1939. Jorge da Cunha Pereira Filho, com 1 ano e 8 meses, surge dentro de medalhão oval com passe partout, terninho branco com detalhes xadrez. Jorge Filho é filho de Jorge da Cunha Pereira e de América Viana Cruz da Cunha. Ele conquistou alguns títulos: engenheiro civil pela Faculdade de Engenharia da UEG, atual UERJ, em 1965. Mestre em Ciências em Engenharia de Sistemas e Computação, pela COP UFRJ, em 1975, e especialista em Inteligência Artificial, pelo ILTC-IM da UF, em 1992. A franja parada e o olhar vivo voltado para sua direita encantam vovozinha e tia Lúcia, destinatárias da dedicatória. Balneário da Ressaca, Belo Horizonte, Minas Gerais, 1940. O pequeno Jorge da Cunha Pereira Filho, filho de Jorge da Cunha Pereira e de América Viana Cruz da Cunha, agora com 3 anos de idade, saboreia um sanduíche que segura na mão direita, à sombra de quiosque de sapê. Veste jardineira listrada, tendo como fundo o lago rodeado por palmeiras que cria atmosfera de veraneio. O olhar curioso captura a espontaneidade da infância. Cerro, Minas Gerais, circa 1890. O capitão Carlos da Cunha Pereira posa de busto, em terno escuro com colete e camisa branca de colarinho com gravata borboleta preta. Ele tem o cabelo volumoso e repartido ao meio. Carlos era filho do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro. Foi casado com Júlia Nunes de Ávila e Silva, filha do Major da Guarda Nacional Francisco Dávila e Silva e de Maria Cândida Senhorinha Nunes. Carlos está ligeiramente voltado para o seu lado esquerdo, mas olhando diretamente para a câmara. Ele encarna o espírito militar da Guarda Nacional na virada do século XIX para o século XX. Cerro, Minas Gerais, circa 1890. Júlia Nunes de Ávila e Silva, esposa do capitão Carlos da Cunha Pereira, aparece em retrato de busto, vestido escuro com gola em V e cabelo penteado repartido e liso para trás, adornado com um laço de fita de cada lado. Júlia era filha do Major, da Guarda Nacional, Francisco Dávila e Silva e de Maria Cândida Senhorinha Nunes. Júlia está ligeiramente voltada para o seu lado direito, mas olha diretamente para a câmara. O semblante é digno e sereno, evidenciando a linhagem Dávila e Silva. Ouro Preto, Minas Gerais, 29 de outubro de 1877. Edgardo Carlos da Cunha Pereira, então estudante de preparatórios, exibe terno com colete e camisa branca com colarinho duro bem alto e gravata borboleta preta, com cabelo volumoso repartido ao meio, dentro de um medalhão oval, olhando diretamente para a câmara. Edgardo Carlos era filho do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro. Com 17 anos, encara a lente com ambição acadêmica que o levaria à magistratura e, mais tarde, em segundas núpcias, ao enlace com Leopoldina Electo de Souza, chamada Lifa, na cidade de Peçanha, Minas Gerais, no dia 15 de novembro de 1896. Mar de Espanha, Minas Gerais, 1897. Novo retrato de busto de Leopoldina Electo de Souza, chamada Lifa, na juventude dos seus 30 anos.
Leopoldina era filha do tenente, da Guarda Nacional, Jerônimo Electo de Souza e de Francisca Rosa Souto. A viúva Leopoldina se casou com o também viúvo Edgardo Carlos da Cunha Pereira, filho do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro, nas segundas núpcias deste. Está vestida com roupa escura com babados e de gola alta no estilo jabot. Ela posa ligeiramente voltada para o seu lado direito e com olhar elevado. O semblante tranquilo de Leopoldina espelha dignidade na transição entre o primeiro e o segundo matrimônios. Peçanha, Minas Gerais, 25 de maio de cerca de 1928. Nos jardins da residência, Maria das Mercês da Cunha Pereira, chamada Mercês, e Antônio Augusto da Cunha Pereira reúnem 7 de seus 10 filhos para a foto de aniversário do patriarca. Mercês e Antônio eram primos em primeiro grau. Enquanto Mercês era filha de Edgardo Carlos da Cunha Pereira, Antônio era filho do irmão deste, o senador estadual Simão da Cunha Pereira. Retrato com arranjo simétrico em cadeiras de palhinha, os pais em roupas formais escuras e os filhos em roupas claras, 4 deles vestidos de marinheiro, contrastam com a folhagem, simbolizando afeto e prosperidade. Belo Horizonte, Minas Gerais, circa 1932. Em pleno jardim de casa, Edgardo da Cunha Pereira, chamado Caresito, com cerca de 33 anos de idade, posa junto com a mãe, Leopoldina Electo de Souza, chamada Lifa, de 65 anos de idade. Edgardo era filho de Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado Dazinho. Fotografia tomada no jardim de casa. Edgardo veste um costume e camisa brancos e gravata estampada de nus simples, enquanto Leopoldina usa vestido com casaco preto, e ambos estão em pé e olham para a câmara. O instante informal traduz cumplicidade materna pouco vista em retratos da época. Mar de Espanha, Minas Gerais, 1897. O juiz de direito da comarca Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado Dazinho, 37 anos de idade, usa costume escuro, camisa branca de colarinho duro alto e gravata preta com um grande nó Windsor e prendedor de gravata, em um retrato posado. O cabelo aparado está penteado e tem um grande bigode com as pontas retorcidas para cima. Ele está ligeiramente voltado para seu lado esquerdo para onde também olha. A expressão séria aponta para além da objetiva, como se meditasse sentenças que fundariam sua reputação de justo. Consta que nunca teve uma sentença reformada por tribunal superior. Jaboticatubas, Minas Gerais, circa 1890. O Major João Batista dos Santos Viana, filho de José dos Santos Ferreira e de Maria da Costa Viana, posa em pé, com a farda da Guarda Nacional e com espada na cintura, ao lado do alto capacete. João Batista foi casado com Felicidade Augusta Alves dos Santos, chamada afetivamente de Cidadinha, filha de Manuel Alves dos Santos e de Ana Joaquina Moreira Castilho. Ele bem representa a classe dos proprietários rurais brasileiros, empenhados em manter a ordem do Império Brasileiro. Jaboticatubas, Minas Gerais, circa 1890. Retrato conjugal, João Batista dos Santos Viana, sentado, tendo em pé ao seu lado sua mulher Felicidade Augusta Alves dos Santos, chamada Cidadinha, que apoia a mão no ombro dele. João Batista tem a barba grisalha e usa terno com colete escuros e gravata. Felicidade Augusta veste um costume com casaco escuros e gola de renda branca, e ostenta expressão doce. O casal demonstra sua ligação afetiva e solidez matrimonial. Sabará, Minas Gerais, de 1870 a 1880. Francisca Claudina de Abreu Oliveira Malta, chamada Chiquinha, filha de Francisco José de Oliveira Malta e de Joaquina Balbina do Nascimento Abreu, foi casada com Pedro José do Espírito Santo Cheles, filho de José Francisco do Espírito Santo Cheles e de Porfíria Rosa do Amor Divino. Francisca aparece dentro de um medalhão oval com passe-partout branco, posa em 3/4 para sua direita, mas olha diretamente para a câmara com firmeza.
Ela veste um traje de gala e está com o cabelo partido ao meio e penteada para trás com um laço de fita na parte posterior da cabeça e usa brincos. Sabará, Minas Gerais, de 1870 a 1880. Pedro José do Espírito Santo Cheles, familiarmente chamado Seu Cheles, quarentão, ostenta barba e bigode. Ele era filho de José Francisco do Espírito Santo Cheles e de Porfíria Rosa do Amor Divino, foi retratado com aproximados 40 anos de idade. No retrato, emoldurado como um medalhão oval, ele tem o rosto e olhar voltado para o seu lado direito e demonstra bastante tranquilidade, parecendo esboçar um pequeno sorriso. A moldura oval e a roupa escura sobre fundo neutro realçam o caráter afável do patriarca. Sabará, Minas Gerais, de 1870 a 1890. Três irmãos, Francisca Alves dos Santos, afetivamente chamada Chiquinha, capitão, da Guarda Nacional, Paulo Alves dos Santos Viana e Rita Augusta Alves dos Santos, carinhosamente chamada Ritinha, posam juntos. Eles são filhos do Major, da Guarda Nacional, João Batista dos Santos Viana e de Felicidade Augusta Alves dos Santos, carinhosamente chamada Cidadinha. Paulo, ainda moço, ao centro da imagem, e ladeado pelas irmãs, apoia-se no ombro da irmã mais velha, enquanto Rita lhe segura o braço. A triangularidade reforça o laço fraterno. Sabará, Minas Gerais, de 1870 a 1890. Rita Augusta Alves dos Santos, afetivamente chamada Ritinha, é captada em Close. Ela era filha do Major, da Guarda Nacional, João Batista dos Santos Viana e de Felicidade Augusta Alves dos Santos, carinhosamente chamada Cidadinha. Neste retrato, Rita Augusta tem o rosto ligeiramente voltado para o seu lado direito, mas olha diretamente para a câmara. Está vestida formalmente, com vestido escuro de gola alta branca com um laço, e com um penteado alto. Ela usa brincos, exibe um rosto de traços finos e aparenta grande serenidade. Um suposto esboço de sorriso lhe traz um ar de Mona Lisa. Peçanha, Minas Gerais, 21 de março de 1903. Retrato de Gabriel Electo de Souza, chamado de Gabi, 27 anos de idade, dedicado este à mãe Romualda Electo de Souza. Ele era filho do tenente, da Guarda Nacional, Jerônimo Electo de Souza. Gabriel está formalmente vestido, com costume escuro abotoado, camisa branca de colarinho alto e gravata borboleta preta, e foi retratado com o rosto e o olhar voltados para o seu lado direito, exibindo um bigode pronunciado e retorcido para cima nas pontas. Peçanha, setembro de 1928. Retrato de família de Gabriel Electo de Souza, chamado Gabi, esposa Ana e 7 filhos. Ele era filho do tenente, da Guarda Nacional, Jerônimo Electo de Souza e de Romualdo Electo de Souza. Gabriel foi casado com Ana Electo Vieira Braga, filha de Manuel Vieira Simões e Delfina Luiz Braga. Neste retrato de família, ele tinha 52 anos de idade, enquanto sua esposa Ana tinha cerca de 40 anos de idade. Gabriel já exibe os cabelos e o bigode grisalhos, os pais em pé, cercados pelos jovens filhos Atair, Alair, Osmar, Ademar, Cormari e Itamar, que está em pé e fardado. A disposição piramidal ressalta a coesão familiar e a liderança paterna. Peçanha, Minas Gerais, 31 de maio de 1926. Gabriela Electo de Souza, chamada Arbiela, aos 36 anos de idade, posa com 4 filhas e a enteada Lita. Na imagem estão, da esquerda para a direita e à frente, Maria de Lourdes, chamada Lourdes, Gabriela, que aparece sentada, Sônia, no colo da mãe Gabriela, e Dulce, enquanto de pé e atrás está Violeta Medeiros, chamada Lita, filha somente de Antônio Cândido Medeiros, chamado Nico, e enteada de Gabriela. O carinho materno e a composição intimista contrastam com o formalismo dos retratos de estúdio. Rio de Janeiro, 25 de abril de 1958.
Baile de formatura dos Guardas Marinhas de 1957, no Clube Naval, Rio de Janeiro. América Viana Cruz da Cunha, em vestido de baile de gala claro, tem na mão uma bolsa carteira e luvas escuras, e Jorge da Cunha Pereira Filho com uniforme e casaca da Marinha do Brasil, posam em pé para a lente. América estava com 50 anos de idade, enquanto Jorge Filho estava com cerca de 21 anos a completar proximamente, no dia 6 de maio. O cenário de lustres espelhos do Clube Naval empresta sofisticação ao momento único e inesquecível. Salvador, Bahia, circa 1874. Antônio Cândido da Cruz Machado, futuramente, em 1888, Visconde do Cerro Frio, veste fardão de senador vitalício, casaca bordada a ouro e grande medalha ao peito. Antônio Cândido era filho de Antônio Cândido, da Cruz Machado e de Maria José Velasco e foi casado com Josefina Cândida Ferreira Carneiro. Retrato posado em estúdio, ele está com o rosto ligeiramente voltado para o seu lado direito e olha diretamente para a câmera. A longa barba grisalha e o olhar altivo personificam o maliciosamente chamado ditador da Bahia, que foi seu presidente, entre outras províncias do Império Brasileiro. Cerro, Minas Gerais, circa 1870. Júlia Carneiro da Cruz Machado, então com 20 anos de idade, é retratada em busto. Júlia era filha de Antônio Cândido da Cruz Machado e de Josefina Cândida Ferreira Carneiro e foi casada com o Dr. Miguel Augusto do Nascimento Feitosa. Ela posa com o rosto ligeiramente voltado para seu lado direito e olha diretamente para a câmara. O penteado para trás partido de um lado emoldura o rosto sereno. Ela está vestida formalmente com um vestido negro e blusa de gola branca. Sua vida breve se estenderia até a década de 1970. Cerro, Minas Gerais, circa 1890. Retrato de noivado de Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado Dazinho, e Maria Luísa Ferreira Rabelo. Neste retrato de noivado, os nubentes exibem a aliança na sua mão esquerda. Maria Luísa está de pé, formalmente vestida e tem um leque na sua mão direita, enquanto Edgardo Carlos, em trajes formais, está sentado. Ambos olham para a câmara com um semblante tranquilo, demonstrando esperança de união entre as famílias Cunha Pereira e Ferreira Rabelo, dos Barões do Cerro. Sabará, Minas Gerais, 21 de agosto de 1904. Gersina Rocha dos Santos, filha de Daniel da Rocha Machado e de Maria Georgina Rocha, se casou com João Augusto dos Santos, chamado Joãozinho, filho de Paulo Alves dos Santos Viana e de Maria Luísa Melo. Aos 20 anos de idade, a jovem Gersina posa em vestido de renda marfim e chapéu alto de véus, com o rosto e o olhar voltados ligeiramente para o seu lado direito. O perfil suave denuncia timidez, mas o olhar prenuncia um enlace com João Augusto dos Santos. Sabará, Minas Gerais, 5 de janeiro de 1908. 4 gerações da família Viana em panorama festivo. Homens vestidos formalmente com ternos e costumes com camisas de colarinho e gravata enfileirados atrás, mulheres em vestidos de festa sentadas, e crianças, sendo uma ao colo, 19 pessoas capturadas para celebrar o casamento de Elisa Viana, chamada afetivamente Elisinha, com Teodomiro Cruz, ocorrido na véspera, dia 4 de janeiro de 1908. A variedade de trajes reflete idades e papéis familiares. Sabará, Minas Gerais, circa de 1870 a 1890. Joaquim Francisco Cruz Júnior, chamado Vovô Joaquim. Joaquim Júnior era filho de Joaquim Francisco Cruz e de Francisca Muniz. Joaquim foi casado com Amélia Luísa dos Santos. Neste retrato, o reconhecido ourives e joalheiro Joaquim, em trajes formais, vestido interno com colete e camisa branca de colarinho duro alto e gravata borboleta, com um vasto bigode retorcido nas pontas para cima, aparece dentro de um medalhão oval, com passe-partout, tem o rosto ligeiramente voltado para a sua esquerda e olha diretamente para a câmara, com olhar firme. O leve desvio de cabeça acentua a dignidade.
Belo Horizonte, Minas Gerais. Circa 1950. Teodorina Cruz Batista, chamada Cilu, senta-se com as netas Regina e Maria Vicentina ladeando. Teodorina era filha de Joaquim Francisco Cruz Júnior, chamado Vovô Joaquim, e de Amélia Luísa dos Santos. Foi casada com José Pedro Batista, chamado Buju. Cilu sorri e olha para a câmara, satisfeita com a descendência. A matriarca constituiu um grande ramo da família Cruz Batista. Belo Horizonte, circa 1920. José Pedro Batista, chamado Buju, posa em retrato de busto. José Pedro era filho do farmacêutico José Marciano Gomes Batista, chamado Pirula, e de Generosa Rosa Paraíso. Ele foi casado com Teodorina Cruz Batista, chamada Cilu. Neste retrato ele aparece vestido formalmente com um terno escuro de colete com camisa de colarinho e gravata e de chapéu, e exibe um grande bigode com as pontas voltadas para baixo. Teria então cerca de 50 anos de idade. Ele está em 3/4 voltado para a sua direita e olha na mesma direção. Sabará, Minas Gerais, circa 1940. Teodoreto Cruz, solteirão alto, ocupa todo o enquadramento de pé. Teodoreto era filho de Joaquim Francisco Cruz Júnior, chamado Vovô Joaquim, e de Amélia Luísa dos Santos. Não teve descendentes conhecidos. Este retrato mostra que Teodoreto era muito alto. Ele posa ao ar livre, de pé e vestindo roupa social, terno escuro e camisa branca de colarinho com gravata, e olha frontalmente para a câmara. Belo Horizonte, 29 de outubro de 1915. 3 irmãos, Isaura, Cícero e América Viana Cruz, alinham-se diante de fundo neutro do estúdio. Isaura, Cícero e América eram filhos de Teodomiro Cruz e de Elisa Viana Cruz, chamada Elisinha. O trio posa com Cícero no centro, ladeado pelas irmãs Isaura e América. As meninas estão com vestidos rodados lisos e claros e o garoto usa calças curtas escuras com casaco claro e laço de gravata no pescoço. Isaura com 5 anos, Cícero com 3 anos e América com 7 anos. A composição fotográfica sugere fortes laços duradouros de amizade entre os irmãos. Belo Horizonte, 12 de janeiro de 1914. Retrato posado em estúdio de Cícero Viana Cruz. Cícero, então com apenas 2 anos de idade, veste uma bata infantil escura com 4 botões dourados e tem uma grande gola branca, calça botinha com meias 3/4. Ao lado, uma cadeira com uma cesta de brinquedos. Ele está de pé e olha diretamente para a câmara com grande curiosidade. Cícero era filho de Teodomiro Cruz e de Elisa Viana Cruz, chamada Elisinha. O olhar curioso do futuro engenheiro e empresário, quase sorridente, nos cativa. Belo Horizonte, 12 de maio de 1918. Celso Viana Cruz em retrato de estúdio. Ele era filho de Teodomiro Cruz e de Elisa Viana Cruz, chamada Elisinha. Celso, aos 4 anos de idade, posa usando um terninho infantil e calçando sandália com meia 3/4, sentado e segurando uma bengalinha sobre os joelhos com as 2 mãos, e olha diretamente para a câmara. Prenúncio da futura atividade de joalheiro e relojoeiro na Praça Belo Horizontina. Belo Horizonte, 26 de maio de 1918. Retrato dos irmãos Odilon Viana Cruz e Milton Viana Cruz. Odilon e Milton eram filhos de Teodomiro Cruz e de Elisa Viana Cruz, chamada Elisinha. Neste retrato de estúdio eles estão lado a lado. O pequeno Odilon, com cerca de 1 ano e meio, está sentado, enquanto Milton, com aproximadamente 2 anos e meio, está em pé, ambos olhando diretamente para a câmara. Ambos usam terninhos infantis bufantes claros, com botinhas e meias 3/4. Os de Odilon são pretos e os de Milton são brancos. Belo Horizonte, 27 de novembro de 1919. Retrato número 1 de Lúcia Viana Cruz com 1 ano de idade.
A pequena Lúcia Viana Cruz era filha de Teodomiro Cruz e de Elisa Viana Cruz, chamada Elisinha. Em seu primeiro ano de existência ela posa em retrato de estúdio sentada numa poltrona com as pernas para frente, usando o vestidinho infantil claro e tem os pés descalços. O destaque são os cabelos curtos, e o olhar curioso fixa-se na lente, registrando a vivacidade herdada de Elisinha e Teodomiro. Belo Horizonte, 27 de novembro de 1919. Retrato número 2 de Lúcia Viana Cruz com 1 ano de idade. Lúcia era filha de Teodomiro Cruz e de Elisa Viana Cruz, chamada Elisinha. Em seu primeiro ano de existência ela posa em retrato de estúdio sentada numa poltrona, com as pernas para frente, usando o vestidinho infantil claro e está calçada com botinha preta e meia 3/4. Ela tem os cabelos curtos e olha diretamente para a câmera demonstrando curiosidade. São João Evangelista, Minas Gerais, 31 de janeiro de 1926. No dia da instalação da cidade de São João Evangelista, o professor Joaquim Electo de Souza, chamado Coquim, diretor do grupo escolar Monsenhor Pinheiro, posa entre autoridades possivelmente sobre o adro da Igreja Matriz. Coquim era filho do tenente, da Guarda Nacional, Jerônimo Electo de Souza, pai, e de Francisca Rosa Souto. Ele foi casado em primeiras núpcias com Joana Electo Maier, natural de Piranga, Minas Gerais. Ele usa um terno escuro com colete branco e camisa branca de colarinho com gravata, olha para frente, a expressão solene revela o orgulho de quem ajuda a criar a nova cidade. São João Evangelista, Minas Gerais, 31 de janeiro de 1926. No mesmo evento de instalação da cidade de São João Evangelista, um detalhe mostra Joaquim Electo de Souza, chamado Coquim, filho do tenente, da Guarda Nacional, Jerônimo Electo de Souza, pai, e de Francisca Rosa Souto. Ele está sentado ao centro da primeira fila com terno escuro com colete branco e camisa branca de colarinho com gravata, um dos principais, diretor do grupo escolar Monsenhor Pinheiro e um dos líderes naturais do conclave cívico de 1926. Niterói, 15 de setembro de 1952. Péricles Electo Maier. Péricles era filho de Joaquim Electo de Souza, chamado Coquim, e de Joana Electo Maier. Péricles foi casado com Maria Electo Alfenas, filha de Garcês Glória Alfenas e de Adelina Maria da Encarnação. Este retrato foi tomado para a carteira de identidade. Péricles está de costume escuro e gravata branca com colarinho e gravata de nó simples e olha diretamente para a câmara. Belo Horizonte, 27 de dezembro de 1943. 3 primos, Jorge da Cunha Pereira Filho, Antônio Carlos da Cunha Pereira e Fernando da Cunha Pereira, foram fotografados num instantâneo tomado na Avenida Afonso Pena, quando transitavam. Jorge e Fernando eram filhos de Jorge da Cunha Pereira e de América Viana Cruz da Cunha, nascida América Viana Cruz. Antônio Carlos era filho de Augusto Carlos da Cunha Pereira e de Inês Fontoura. Jorge Filho tem 6 anos e Fernando tem 4 anos, enquanto Antônio Carlos está com 17 anos de idade. O trio está equilibrado, com Antônio Carlos ao centro, Jorge à sua direita e Fernando à sua esquerda, de mãos dadas. Ouro Preto, Minas Gerais, 27 de outubro de 1877. Edgardo Carlos da Cunha Pereira, afetivamente chamado Dazinho, com 17 anos de idade, estudante dos preparatórios, em retrato de busto, num medalhão oval. Edgardo Carlos era filho do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro. O jovem Edgardo Carlos estava então com cerca dos 17 anos de idade. Ele posa de terno escuro com colete preto, camisa branca de colarinho duro alto e gravata borboleta preta. Está ligeiramente voltado para o seu lado direito e olha diretamente para a câmera. O cabelo volumoso e alto está penteado repartido ao centro. A iluminação de estúdio ressalta a determinação que o levaria à magistratura mineira. Ouro Preto, Minas Gerais, cerca de 1877. Simão da Cunha Pereira, neto, o Simãozinho,
aos 18 anos de idade, estudante de farmácia. Simão era filho do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro. No retrato posado ele aparece de corpo inteiro, vestindo terno com colete, camisa branca de colarinho duro alto e gravata borboleta preta. Tem a mão direita pousada sobre uma cadeira. Está voltado para o seu lado direito e olha diretamente para a câmara. Cerro, Minas Gerais, cerca de 1890. Capitão da Guarda Nacional Carlos da Cunha Pereira. Carlos era filho do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro. Carlos estava então com cerca dos 34 anos de idade. Ele foi casado com Júlia Nunes de Ávila e Silva, filha do major da Guarda Nacional Francisco Dávila e Silva e de Maria Cândida Senhorinha Nunes. Neste retrato de busto Carlos está vestindo terno escuro com colete, camisa branca de colarinho e gravata borboleta. O cabelo alto está penteado e repartido ao meio. Ele está ligeiramente voltado para seu lado esquerdo e olha diretamente para a câmara. Cerro, Minas Gerais, cerca de 1890. Retrato de busto de Júlia Nunes de Ávila e Silva. Júlia era filha do major da Guarda Nacional Francisco Dávila e Silva e de Maria Cândida Senhorinha Nunes. Ela foi casada com o capitão da Guarda Nacional, Carlos da Cunha Pereira, filho do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira. Júlia, então com estimados 32 anos, usa vestido preto com gola em V, tem o cabelo penteado para trás e repartido ao meio e 2 laços de fita no alto. Ela olha diretamente para a câmara, com o rosto sério mas aparenta uma certa doçura. Cerro, Minas Gerais, cerca de 1900. Simão da Cunha Pereira Sobrinho, 27 anos. Simão Sobrinho era filho do capitão da Guarda Nacional, Carlos da Cunha Pereira e de Júlia Nunes de Ávila e Silva. Foi casado com Elisa Araújo da Cunha Pereira, filha de José Pedro de Araújo e de Firmiana Joaquina de Araújo. Posou de 3/4 para o seu lado direito com o rosto e olhar no mesmo sentido. Estava usando terno escuro, com colete branco, camisa branca de colarinho duro alto e gravata de nó simples preta. O bigode é volumoso e as pontas estão retorcidas para cima. Cerro, Minas Gerais, cerca de 1900. Francisco da Cunha Pereira, chamado Tuquito, estimados 23 anos de idade. Francisco era filho do capitão da Guarda Nacional, Carlos da Cunha Pereira e de Júlia Nunes de Ávila e Silva. Ele foi casado com Benigna Dairel, chamada Sinhá, filha do coronel José Mortimer Dairel e de Benigna de Aguiar Dairel. Neste retrato de busto em forma de medalhão oval, Tuquito veste jaquetão preto abotoado e camisa branca de colarinho duro alto com gravata borboleta preta. O cabelo está aparado e penteado e tem um grande bigode retorcido nas pontas para cima. Ele está ligeiramente voltado para seu lado esquerdo para onde olha. A expressão calma reflete o espírito empreendedor que o levaria aos negócios com a família Dairel. Belo Horizonte, outubro de 1932. Grupo de 6 membros da família Cunha Pereira diante da casa da Rua Bueno Brandão 153. Ao centro, Leopoldina Electo de Souza, familiarmente chamada Lifa, sustenta a coesão familiar, ladeada por 3 filhos de Edgardo Carlos da Cunha Pereira e um neto, e a filha Ângela, que faleceria 2 meses depois. Vêem-se, da esquerda para a direita, Ângela Electo de Souza, Celso da Cunha Pereira, Edgardo da Cunha Pereira, chamado Caresito, Leopoldina Electo de Souza, chamada Lifa, Paulo da Cunha Pereira e Vera da Cunha Pereira. A fotografia eterniza um dos últimos momentos do clã completo em Belo Horizonte, Minas Gerais. Salvador, Bahia, circa 1874. Antônio Cândido da Cruz Machado, futuramente, em 1888, Visconde do Cerro Frio, veste fardão de senador vitalício, casaca bordada a ouro e grande medalha ao peito. Antônio Cândido era filho de Antônio Cândido da Cruz Machado e de Maria José Velasco e foi casado com Josefina Cândida Ferreira Carneiro.
Retrato posado em estúdio. Ele está com o rosto ligeiramente voltado para o seu lado direito e olha diretamente para a câmera. A longa barba grisalha e o olhar altivo personificam o maliciosamente chamado ditador da Bahia, que foi seu presidente, entre outras províncias do Império Brasileiro. Cerro, Minas Gerais, circa 1870. Júlia Carneiro da Cruz Machado, então com 20 anos de idade, é retratada em busto. Júlia era filha de Antônio Cândido da Cruz Machado e de Josefina Cândida Ferreira Carneiro e foi casada com o Dr. Miguel Augusto do Nascimento Feitosa. Ela posa com o rosto ligeiramente voltado para seu lado direito e olha diretamente para a câmara. O penteado para trás partido de um lado emoldura o rosto sereno. Ela está vestida formalmente com um vestido negro e blusa de gola branca. Sua vida breve se estenderia até a década de 1870. Cerro, Minas Gerais, circa 1890. José Joaquim Ferreira Rabelo, Barão do Cerro. José Joaquim era filho de Bernardo José Ferreira Rabelo, pai, e de Teresa Joaquina, da Anunciação, de Jesus. Ele foi casado com sua sobrinha Maria Teresa Ferreira Rabelo, filha de seu irmão coronel da Guarda Nacional Sebastião José Ferreira Rabelo e de Cândida de Abreu Lima. Neste retrato posado extraído de um medalhão oval, o Barão do Cerro está de 3/4 e tem o rosto e olhar dirigidos para o seu lado direito. Veste casaco preto com camisa branca de colarinho e gravata borboleta preta. Usa o cabelo aparado e penteado, grande bigode com as pontas reviradas para cima e, no queixo, uma barbicha em forma de pera. Cerro, Minas Gerais, cerca de 1890. Maria Luísa Ferreira Rabelo, filha dos Barões do Cerro, Dr. José Joaquim Ferreira Rabelo e Maria Teresa Ferreira Rabelo, foi retratada por volta de 1890. Casada com Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado afetivamente de Dazinho, com quem teve 2 filhos, Sadi da Cunha Pereira e Raul Carneiro Rabelo da Cunha. Sua curta vida foi marcada pela união de 2 famílias importantes de Minas Gerais. Versão número 1 da mesma foto. Cerro, Minas Gerais, cerca de 1890. Maria Luísa Ferreira Rabelo, foi retratada por volta de 1890. Maria Luísa era filha dos Barões do Cerro, Dr. José Joaquim Ferreira Rabelo e Maria Teresa Ferreira Rabelo. Foi casada com Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado afetivamente de Dazinho, com quem teve 2 filhos, Sadi da Cunha Pereira e Raul Carneiro Rabelo da Cunha. Sua curta vida foi marcada pela união de 2 famílias importantes de Minas Gerais. Versão número 2 da mesma foto. Cerro, Minas Gerais, cerca de 1880. Júlia Carlota da Cunha Pereira, chamada Nhanhá, cerca de 25 anos de idade, posa de pé, com vestido de gala. Júlia Carlota, filha do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro, foi retratada de corpo inteiro, olhando diretamente para a câmara, exibindo a elegância e a importância social de sua família na época. No fundo com mesa de madeira escura, dá o toque da elegância europeia importada. Ela apoia a mão direita. Cerro, Minas Gerais, cerca de 1880. Num close, recortado da foto inteira, Júlia Carlota da Cunha Pereira, chamada Nhanhá, cerca de 25 anos de idade, posa de pé, com vestido de gala. Júlia Carlota, filha do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro. Ela olha diretamente para a câmara, exibe cabelo penteado para trás, o perfil ligeiro evidencia traços finos herdados da mãe, Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira. Cerro, Minas Gerais, cerca de 1880. Reprodução idêntica ao busto anterior, arquivada em duplicata. Num close, recortado da foto inteira, Júlia Carlota da Cunha Pereira, chamada Nhanhá,
cerca de 25 anos de idade, posa de pé, com vestido de gala. Júlia Carlota, filha do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro. Ela olha diretamente para a câmara, exibe cabelo penteado para trás, o perfil ligeiro evidencia traços finos herdados da mãe, Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira. Cerro, Minas Gerais, cerca de 1880. Carlota Júlia da Cunha Pereira, chamada afetivamente de Lolota, 23 anos de idade. Carlota Júlia era filha do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro. Ela posa de pé, com vestido de gala. Carlota olha diretamente para a câmara, exibe cabelo penteado para trás e repartido ao meio. O fundo é neutro e há uma mesa de escuro em que ela apoia sua mão. Sua elegante imagem, em corpo inteiro, é um testemunho da alta posição de sua família na sociedade. Cerro, Minas Gerais, cerca de 1880. Retrato em close do busto extraído da fotografia de corpo inteiro de Carlota Júlia da Cunha Pereira, afetivamente chamada de Lolota. Carlota Júlia, filha do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro. Carlota olha diretamente para a câmara, exibe cabelo penteado para trás e repartido ao meio. O fundo é neutro e há uma mesa escura em que ela apoia sua mão. O rosto ligeiramente voltado à direita, parece esboçar um leve sorriso. Caraça, Minas Gerais, 1877. Retrato de corpo inteiro de Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado familiarmente Dazinho, com 17 anos de idade, aluno interno do Colégio do Caraça, em Santa Bárbara, Minas Gerais. Edgardo Carlos era filho do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro. Ele veste o uniforme do educandário, a batina preta e botas. Edgardo Carlos está com o corpo voltado ligeiramente para o seu lado direito, mas olha diretamente para a câmara. Caraça, Minas Gerais, 1877. Retrato em close de busto extraído da fotografia de corpo inteiro de Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado familiarmente Dazinho, com 17 anos de idade, aluno interno do Colégio do Caraça, em Santa Bárbara, Minas Gerais. Edgardo Carlos era filho do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro. Ele veste o uniforme do educandário, a batina preta e botas. Ele está com o corpo voltado ligeiramente para o seu lado direito, mas olha diretamente para a câmara. São Paulo, cerca de 1884. Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado de Dazinho, aos 24 anos de idade, estudante de Direito, posa sentado, de casaca e cartola na mão. Edgardo Carlos era filho do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro. Ele está provavelmente no pátio da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, local da efervescência acadêmica da capital paulista, e tem em sua companhia 2 colegas. Sabará, Minas Gerais, 1904. Retrato de Teodomiro Cruz. Teodomiro era o filho primogênito de Joaquim Francisco Cruz Júnior e de Amélia Luísa dos Santos. Neste retrato, tomado em Sabará em 1904, ele tinha 34 anos de idade. Estava vestido em trajes formais, com terno escuro, camisa branca de colarinho alto e gravata, e exibe um enorme bigode retorcido para cima nas pontas. Teodomiro tem o rosto ligeiramente voltado em 3/4 para seu lado direito e olha diretamente para a câmara. Belo Horizonte, Minas Gerais, cerca de 1936. Teodomiro Cruz em meia-idade. Teodomiro era o filho primogênito de Joaquim Francisco Cruz Júnior e de Amélia Luísa dos Santos.
Neste retrato, tomado em Belo Horizonte, em 1936, ele tinha aproximadamente 66 anos de idade. Estava vestido em trajes formais, com terno escuro, com colete, camisa branca de colarinho e gravata elegantemente listrada, tem o cabelo aparado e penteado. Teodomiro tem o rosto ligeiramente voltado para seu lado direito em 3/4 e olha diretamente para a câmara. Foi a última lembrança sua que legou à posteridade. Belo Horizonte, Minas Gerais, 1928. América Viana Cruz, aos 20 anos de idade. América era filha de Teodomiro Cruz e de Elisa Viana Cruz, chamada Elisinha. Neste retrato, tomado em Belo Horizonte, em 1928, ela posa sentada e de corpo inteiro, voltado para o seu lado esquerdo, mas com o rosto voltado para o seu lado direito e olhando diretamente para a câmara. Está formalmente vestida em traje de festa de gala, posa de corpo inteiro em vestido longo de tecido brilhante, com decote em V e sem mangas, repousa as mãos sobre os joelhos e exibe um fino colar e uma delicada pulseira no pulso do braço direito. O cenário neutro do estúdio enfatiza a jovem elegante que, 8 anos depois, se casaria com Jorge da Cunha Pereira. Sabará, Minas Gerais, 1909. América Viana Cruz, na mais tenra infância. América era filha de Teodomiro Cruz e de Elisa Viana Cruz, chamada Elisinha. Neste retrato, tomado em Sabará, em 1909, ela tinha 8 meses de idade. Na fotografia tomada no quintal de casa, por Raul Guimarães. A América parece sentada numa cadeirinha de vinho, com as pernas estendidas para frente, os pés descalços, e segurando com a mão esquerda no braço da cadeira, tendo ao fundo um muro de pedra ferruginosa. Ela olha de frente diretamente para a câmara com vivacidade. Belo Horizonte, Minas Gerais, 12 de junho de 1953. Elisa Viana Cruz, afetivamente chamada Elisinha, na melhor idade. Elisa era filha de Paulo Alves dos Santos Viana, familiarmente chamado Papai Paulo, e de Maria Flávia Schelles, carinhosamente chamada Mamãe Fafá. Ela foi casada com o joalheiro e relojoeiro Teodomiro Cruz, que deu nome a uma joalheria e relojoaria na Praça 7 de Setembro. Neste retrato, tirado em Belo Horizonte, ela tinha cerca de 78 anos de idade. Apresenta-se formalmente vestida em costume marfim com ampla gola em V com bordados, exibe brincos de platina e pérola e usa uma gargantilha com uma pedra preciosa. Tem o cabelo penteado alto e exibe um ligeiro sorriso que denota realização. Belo Horizonte, Minas Gerais, cerca de 1939. Fachada original da joalheria Teodomiro Cruz na Praça 7. Fotografia da antiga joalheria e relojoaria Teodomiro Cruz, na Praça 7 de Setembro, na Avenida Afonso Pena esquina da Rua Rio de Janeiro, edifício da fotografia alemã, do fotógrafo Francisco Teodoro Passig. A joalheria e relojoaria ficava no local onde hoje se situa o edifício Helena Passig. Na porta da loja vê-se Celso Viana Cruz, com cerca de 25 anos e Milton Viana Cruz, com cerca de 24 anos de idade, ambos em trajes sociais, que faziam atendimento ao público. Belo Horizonte, Minas Gerais, cerca de 1960. Joalheria Teodomiro Cruz em nova loja no edifício Helena Passig. Em seu novo endereço, na Avenida Afonso Pena, loja, no edifício Helena Passig. Vêem-se, da esquerda para a direita, na frente, Milton Viana Cruz, o funcionário oficial relojoeiro Eurico, Elizabeth de Lisboa Cruz, chamada Beth, Celso Viana Cruz, e o funcionário oficial relojoeiro Virgílio. Atrás, 2 funcionários atendentes de balcão, um não identificado e outro chamado Gersípio. Celso Viana Cruz, com cerca de 46 anos e Milton Viana Cruz, com cerca de 45 anos de idade, ambos em trajes sociais. Sabará, Minas Gerais, 5 de janeiro de 1908. 4 gerações da família Viana reunidas. A reunião da família ocorreu nesse dia, para comemorar o casamento de Elisa Viana com Teodomiro Cruz, ocorrido na véspera, dia 4 de janeiro de 1908.
O retrato foi tirado na casa de Paulo Alves dos Santos Viana, chamado Papai Paulo, a Rua Duca Quende. Aparecem 19 pessoas de 4 gerações, com os homens perfilados em pé e as mulheres sentadas à frente. São Sebastião dos Correntes, Cerro, Minas Gerais, 29 de setembro de 1903. Família Ayala. Descendentes de Joaquim Henriques de Siqueira Ayala, familiarmente chamado Quito. Retrato, datado de São Sebastião dos Correntes, Cerro, Minas Gerais, em 29 de setembro de 1903. Vêem-se, da esquerda para a direita, no fundo, de pé, Padre Sebastião Ayala, Odorico e Pergentina Rita, na frente, sentados, um menino não identificado, Francisca Amélia de Siqueira e Demétrio. Cerro, Minas Gerais, cerca de 1890. Versão parcialmente restaurada do retrato do capitão da Guarda Nacional Carlos da Cunha Pereira. Carlos era filho do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro. Carlos estava então com cerca dos 34 anos de idade. Ele foi casado com Júlia Nunes de Ávila e Silva, filha do major da Guarda Nacional Francisco Dávila e Silva e de Maria Cândida Senhorinha Nunes. Neste retrato de busto, em medalhão oval com passe partout branco, Carlos está vestindo terno escuro com colete, camisa branca de colarinho e gravata borboleta. O cabelo alto está penteado e repartido ao meio. Ele está ligeiramente voltado para seu lado esquerdo e olha diretamente para a câmara. Cerro, Minas Gerais, cerca de 1890. Versão parcialmente restaurada do retrato de busto de Júlia Nunes de Ávila e Silva. Júlia era filha do major da Guarda Nacional Francisco Dávila e Silva e de Maria Cândida Senhorinha Nunes. Ela foi casada com o capitão da Guarda Nacional, Carlos da Cunha Pereira, filho do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira. Júlia usa vestido preto com gola em V, tem o cabelo penteado para trás e repartido ao meio e 2 laços de fita no alto. Ela olha diretamente para a câmara, com o rosto sério mas aparenta uma certa doçura. Caraça, Minas Gerais, 1877. Nova versão restaurada do retrato de corpo inteiro de Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado familiarmente Dazinho, com 17 anos de idade, aluno interno do Colégio do Caraça, em Santa Bárbara, Minas Gerais. Edgardo Carlos era o 5º e último filho do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira. Ele veste o uniforme do educandário, a batina preta e botas. Ele está com o corpo voltado ligeiramente para o seu lado direito, mas olha diretamente para a câmara. Ouro Preto, Minas Gerais, 27 de outubro de 1877. Edgardo Carlos da Cunha Pereira, afetivamente chamado Dazinho, com 17 anos de idade, estudante dos preparatórios, versão restaurada do retrato de busto, em medalhão oval. Edgardo Carlos era filho do médico Dr. Simão da Cunha Pereira e de Dona Júlia Carneiro da Cunha Pereira, nascida Júlia Cândida Ferreira Carneiro. Ele posa de terno escuro com colete preto, camisa branca de colarinho duro alto e gravata borboleta preta. Está ligeiramente voltado para o seu lado direito e olha diretamente para a câmara. O cabelo volumoso e alto está penteado repartido ao centro. A iluminação de estúdio ressalta a determinação que o levaria à magistratura mineira. Cerro, Minas Gerais, cerca de 1890. Maria Luísa Ferreira Rabelo. Reprodução a partir da restauração da Funarte. Ela era filha dos barões do Cerro, Dr. José Joaquim Ferreira Rabelo e Maria Teresa Ferreira Rabelo. Foi retratada por volta de 1890. Foi casada com Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado afetivamente de Dazinho, com quem teve 2 filhos, Sadi da Cunha Pereira e Raul Carneiro Rabelo da Cunha. Sua curta vida foi marcada pela união de 2 famílias importantes de Minas Gerais. Belo Horizonte, Minas Gerais, cerca de 1910. Nilo von Esserlin e Josefina Angélica Viana.
Nilo von Esserlin é filho do segundo casamento de Josefina Angélica, com o alemão Guilherme von Esserlin. Josefina Angélica foi casada com Joaquim Francisco Cruz, no segundo matrimônio deste. Retrato posado em estúdio em forma de medalhão oval. Josefina e Nilo estão em trajes formais, ele de terninho e gravata de laço e ela com vestido de gola jabot. Nilo posa frontalmente enquanto Josefina posa de 3/4 e olha para seu lado direito. A mistura de sobrenomes revela a integração de imigrantes germânicos à sociedade mineira. Belo Horizonte, Minas Gerais, cerca de 1890. Josefina Angélica Viana com cerca de 60 anos. Josefina Angélica foi casada com Joaquim Francisco Cruz, no segundo matrimônio deste. Em segundas núpcias foi casada com o alemão Guilherme von Serlin, com quem teve um filho chamado Nilo von Sperling. Neste retrato posado em estúdio ela usa casaco claro com blusa de gola circular no pescoço. Josefina posa de 3/4 voltada para seu lado direito, mas olha diretamente para a câmera. O olhar direto transmite personalidade forte que guiou 2 casamentos e a educação de enteados e filhos. Cerro, Minas Gerais, circa 1890. Nova versão do retrato de noivado de Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado Dazinho, e Maria Luísa Ferreira Rabelo. Neste retrato posado em estúdio, os nubentes exibem a aliança na sua mão esquerda. Maria Luísa está de pé, formalmente vestida e tem um leque na sua mão direita, enquanto Edgardo Carlos, em trajes formais, está sentado. Ao fundo uma paisagem neutra. Ambos olham para a câmara com um semblante tranquilo, demonstrando esperança de união entre as famílias Cunha Pereira e Ferreira Rabelo, dos Barões do Cerro. Cidade de Minas, atual Belo Horizonte, 1902. Família de Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado Dazinho. O retrato foi tirado nos jardins da casa de residência do chefe de polícia, na rua Bernardo Guimarães, na antiga cidade de Minas, atual Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1902, quando Edgardo Carlos foi chefe de polícia de Minas Gerais, correspondente ao atual cargo de secretário de Segurança. Vêem-se, da esquerda para a direita, Edgardo da Cunha Pereira, filho, chamado Carezito, com 3 anos, Leopoldina Electo de Souza, chamada Alifa, com aproximados 35, Jorge da Cunha Pereira, pai, com 1 ano, Edgardo Carlos da Cunha Pereira, chamado Dazinho, com 42 anos, e Maria das Mercês da Cunha Pereira, chamada Mercês, com cerca de 5 anos de idade. Na sua composição simétrica, a cena conjuga poder público e intimidade doméstica. Cerro, Minas Gerais, 17 de setembro de 1914. Carlos da Cunha Pereira Filho, chamado Pereira, aos 22 anos de idade. Carlos, chamado Pereira, era filho póstumo do capitão da Guarda Nacional Carlos da Cunha Pereira e de Júlia Nunes de Ávila e Silva. Foi casado com Maria Cândida Campos, filha de João Pereira Campos e de Maria Salomé Brandão de Campos. Neste retrato, dentro de um medalhão circular, aos 22 anos, Carlos Filho tem seu rosto e olhar voltados em 3/4 para o seu lado esquerdo. Ele veste terno escuro com colete claro e camisa branca de colarinho duro alto com gravata clara. Está com o cabelo aparado e penteado e tem um grande bigode com as pontas retorcidas para cima. Prenúncio do casamento do jovem fazendeiro com Maria Cândida.